Redação Tropical. Já de volta com o nosso Redação Tropical nessa segunda parte, agora com a nossa entrevista. Lembrando que estamos ao vivo pelo nosso portal tropicalminas.com.br com imagens, pelo nosso aplicativo também no seu celular e pelo nosso canal do YouTube e também do Instagram. Mayra. Hoje nós estamos recebendo o Gilberto Souza, advogado criminalista. Gilberto já esteve aqui com a gente em outras oportunidades. Bom dia para você. Bom dia, Mayra. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Kekel. Bom dia, doutor. Pois é, inclusive ele esteve acompanhando também o último julgamento que aconteceu aqui em Timóteo, né, Gilberto? Estava lá. Para você que é da área criminal, qual que é a avaliação que você faz desse tipo de julgamento, hein? É um crime que houve bastante repercussão e, de fato, os jurados estavam a todo momento ali atentos. Achei bastante coesa a juíza que esteve conduzindo ali o júri, porque é preciso essa postura, né, como a magistrada ele adotou, com imparcialidade. Então foi um júri, ao meu ver, bastante tranquilo e que atendeu a todos os requisitos ali pertinentes. E como que você avalia o atual cenário do direito criminal no Brasil? Hoje nós vemos, Mayra, infelizmente, uma forma, digamos, de punição a uma parcela que eu diria, inclusive, aos negros, né? As pessoas negras e aos pobres. Hoje, se nós buscarmos no CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, nós vamos aí extrair dados que comprovam essa realidade. Que a justiça, infelizmente, aqui, né, no Brasil, é uma justiça seletiva, onde as penas maiores, né, a dosimetria, ela é pesada quando se trata de pessoas pobres, carentes, faveladas. Essa é a nossa real situação aqui no Brasil hoje em dia. Quais são os crimes mais recorrentes na sua atuação profissional? Hoje a gente lida muito com o tráfico de drogas e também o crime de abuso sexual, que inclusive é algo que está em auge, né? Hoje o assunto, após um influencer ter gravado ali, né, postado um vídeo orientando, então a gente tem recebido sim bastante casos assim, né, de abuso sexual e tráfico de drogas. Pode perguntar, Kekel. Não, só nesse quesito aqui que o doutor tocou agora, eu fiquei hoje perplexo, porque eu não sei se são 37 ou 27, né, projetos de leis parados no Congresso em relação a esse fato. E agora vão andar. Depois de uma denúncia dessa, que tomou uma proporção gigantesca através das mídias sociais, aí agora parece que vão botar para andar os projetos, né, para tentar minimizar, acabar com essa exploração infantil. Incrível, né? Que no Brasil as coisas só pegam no tranco, né? Só no empurrão. Quando começa, né, quando surge um fato, aí aquilo começa a tomar proporção e providências começam a ser tomadas. Exatamente. Precisou de uma voz de um influencer, onde nós temos ali na Câmara vários representantes, né, do povo, mas precisou de um influencer, essa iniciativa, né, esse start, para nós realmente termos os nossos parlamentares trabalhando em prol da proteção das nossas crianças. Inclusive nas redes sociais, né, a gente chama até de adultização infantil, né? Correto. E esse projeto aí que o presidente da Câmara, Hugo Mota, disse nessa segunda-feira que vai começar a agilizar a votação, né, desse projeto. E nós aguardamos ansiosamente, né, Mayra? Porque o que nós vemos hoje em dia é isso aí explícito. A adultização, que é digamos assim, né, o desenvolvimento precoce da criança, onde muitas vezes é até colocado como uma erotização, e ali os influencers que utilizam das imagens das crianças, eles podem responder por exploração, eles podem responder até mesmo com danos de imagem, entendeu? Então, assim, mas ainda não é, eu digo, não é uma ainda penalidade severa, o que a gente busca mesmo, para que isso seja coibido. Até porque as plataformas digitais, elas teriam que ter um filtro também. Porque à medida que a plataforma permite aquele tipo de divulgação da criança, do menor, ela se torna uma correia. Ela está participando também de uma forma ali indireta na divulgação. Então, eu creio que esses projetos eles vão ser muito importantes para trazer filtro a essas publicações e evitar que essas pessoas, né, que praticam abuso contra os menores, são os pedófilos, possam ter esse desgosto de não ter mais em sua rede social as imagens de crianças sendo veiculadas. Exatamente, importantíssimo. Tomara mesmo que a nossa classe política leve isso a sério e não use isso como uma bandeira eleitoral, porque o ano que vem teremos eleições, né, para deputados, senadores, governo e presidência, que isso não seja uma bandeira, né, que não volte a muitos políticos usarem camiseta, né, todos contra a pedofilia e na verdade não fazem nada, né? Então vamos lá, torcemos aqui para que realmente faça alguma coisa e a gente consiga minimizar ou acabar. O bom seria acabar, né? Agora, esse fato, né?
Enfim. Eu acho que também merece uma responsabilização por parte dos pais, dos responsáveis por esses menores. Concordo, porque na verdade as pessoas confundem muito, Mayra. A imagem da criança, ela não é direito do pai, ela é da criança. Então, assim, quando o pai decide expor a criança, seja até mesmo sem maldade, às vezes ele vai expor ali porque está achando uma gracinha a criança vestida daquela forma. Só que a gente tem que ter cuidado, porque a internet é como se nós estivéssemos vivendo em outro ambiente. É uma super exposição, né? É super exposição. E não deixa de ser um ambiente comum, porque ali tem pessoas também maldosas e pessoas bondosas. Então você vai estar ali à mercê de pessoas que possam pegar a foto da sua filha ou do seu filho que seja e ali extrair e fazer, né, a divulgação indevida. E vamos falar o português claro aqui. Tem muitos pais também que exploram isso aí também, né? Pais de famosos que usaram, né, a criança até menor de idade para explorar a sensualidade, para ser famosa, para ganhar like, enfim, para ganhar cascalho. A verdade é essa, né, doutor? Exatamente. A gente sabe que uma parcela grande aí dos influencers que utilizam dos seus filhos menores para poder realmente ganhar like, engajamento, e ali ele logicamente vai lucrar com isso. Pois é. Agora nós vamos falar de um assunto também que tomou uma grande proporção, né? Uma timotense, né, que foi acusada aí de matar os 5 filhos aqui na cidade. Ela foi, né, fugiu para Portugal e está esse processo em andamento. Gilberto, para esse tipo de crime, você que é da área criminal, explica pra gente. Ela, depois de descoberto, né, ela vai responder pelos 5 crimes? Mayra, responde sim, desde que essa pena, desde que esse crime não esteja prescrito, né? Nós observamos aí pelas reportagens, porque até então não tive acesso ainda aos autos, até porque se trata, acredito eu, de inquérito ainda. Esse crime parece que está desde 2010, né? Parece que a primeira morte que houve foi em 2010, mas teve uma tentativa também em 2008, né? Contra o filho dela, que hoje, segundo as reportagens que eu estive vendo, ele já está com 18 anos. Como então ainda não prescreveu o crime, ela vai responder sim por esses 5 homicídios e inclusive responder também por 2 tentativas que, segundo eu apurei também, ela tentou matar o filho, que hoje está com 18 anos, e também o seu ex-companheiro. Então ela responde por 5 homicídios mais 2 tentativas de homicídio. Ela pode pegar, inclusive, uma pena, se a gente for aí estimar aí, até em torno de uns 150 anos, considerando as qualificadoras, considerando aí as agravantes da pena. Doutor, eu não estou muito a par, não. Eu vou até procurar me informar melhor, porque eu gosto desse tipo de assunto. Mas parece que ela é casada com um português, né? Então, se ela tiver cidadania, ela não vem, né? Nosso tratado com Portugal é que ela cumpra aqui. Ela pode cumprir a pena aqui. Então, ela deve ser sim extraditada, que é aquela. Aí ela será julgada aqui na comarca? Isso, ela vai ser julgada na Justiça Brasileira. Isso, na comarca de Timóteo, onde foi o crime, né? Sim. E aí, no caso, porque algumas pessoas têm dúvidas, até mesmo porque, no caso, foram 5, né? Sim. Que ela, é como se ela respondesse 5 por 1, é tipo isso, entendeu? Mas Sim. é 1 por 1 que ela vai ter que responder. Vai haver o concurso material aí no caso, que é quando ela comete esses crimes e a pena é somada. Aí no caso, por exemplo, vamos pegar aí um homicídio que ela cometeu, o primeiro filho. Aí ele vai pegar as qualificadoras, o juiz vai começar primeiro com a pena base, que no caso dela, crime hediondo, ele já começa com 12 a 30 anos, Kekel. Então, assim, por mais que existam vários agravantes, não pode passar ali na primeira fase da dosimetria de 30 anos. A pena máxima aqui no Brasil hoje é de 40, certo? Só que na dosimetria da pena, a primeira fase, ela vai só até 30 em crimes qualificados, hediondo qualificado. Ou seja, no caso de homicídio qualificado, vai de 12 a 30 anos. Então, vamos colocar que ela pegue com as agravantes, cada homicídio aí, 25 anos. Então, vai, igual eu falei, né? Mas as tentativas vai ultrapassar aí uns 150 anos, vamos colocar assim. Só pra gente esclarecer aqui pro ouvinte, olha, em 2008, ela tem aí uma acusação de tentativa de homicídio contra o filho mais velho, a criança sobreviveu. Certo. Em 2010, 2 crianças morreram em intervalo de 32 dias, uma delas de 10 meses, e apresentou intoxicação por fenobarbital. 2019, 2 crianças morreram em intervalo de 2 meses e meio. A mãe havia conseguido receita desse mesmo coisa aí para uma delas. Certo. E em 2023, um menino de 3 anos morreu e o caso motivou a abertura da investigação atual. O que nós sabemos, inclusive, é que em 2010 não foi ainda aberta uma investigação, assim, digamos, rigorosa,
porque não tinha vestígios de violência, então foi tratado como uma morte natural. Aí a investigação ela se intensificou e foi reaberta agora, 2023, com a morte do quinto filho. Sim. Foi aí, parece que a mãe a denunciou, inclusive eu até cheguei a apurar que a mãe informou que essa filha, né, no caso, essa senhora que está sendo aí investigada, ela teria se submetido a tratamento psicólogo e psiquiatra. E isso implica muito, Kekel, porque, por exemplo, se for instaurado um incidente, né, de insanidade mental, ela pode, inclusive, se tornar inimputável, ou seja, ela pode não responder por esses crimes. Eu tinha falado sobre isso, que talvez, no meu entender, na forma de gostar do direito, que seria uma das teses da defesa no caso dela, né? Exatamente. E aí o que acontece? Isso ocorre quando ela faz o tratamento psiquiatra e se for constatado pelo laudo médico que ela é inimputável, ou seja, que ela perdeu totalmente, né, o seu sentido de discernir o correto, né, do ilícito, ela pode ser uma pessoa que não vá cumprir a pena, ou seja, ela se torna inimputável, ou seja, ela é absolvida, apesar que ela pode ser submetida aí, digamos, a uma internação para poder, né, como medida de segurança, mas isso dura, né, digamos assim, pouco tempo. Agora, se esse laudo também constar que ela é semi-inimputável, aí ela vai ter apenas uma redução, mas ela cumpriria. Doutor, no caso de um julgamento desse, vamos lá, vai acontecer aqui em Timóteo, qual é a postura? Se muda tudo em relação ao que a gente teve semana passada, porque é um caso de repercussão nacional, né? Saiu nas notícias aí na televisão, a nível nacional, Timóteo vai entrar em âmbito nacional com um julgamento desse. Exatamente, supera o caso do último júri, né, da Luíde. Acredito que sejam adotadas outras medidas, até mesmo de segurança, né, ali no fórum. Eu creio que, inclusive, deva talvez suspender o expediente, porque vai realmente ser bastante... Vai lotar aquele fórum ali, né? Teve alguns comentários a respeito da suspeita da avó dessas crianças. Pessoas que estão suspeitas de estarem envolvidas nesse tipo de crime também podem responder? Podem, eles vão ser investigados. Inclusive, Mayra, está tendo ainda a investigação. Então, existem muitas testemunhas para serem ouvidas. E aí, após essas testemunhas todas serem ouvidas e a oitiva também da suposta autora, né, no caso está sendo investigada, aí é que conclui o inquérito e ela pode ou não ser indiciada. Doutor, com a sua experiência criminal, quanto tempo levaria para se ter um julgamento num caso desse? Olha, é um caso que já está correndo aí há 15 anos, Kekel. Então, essa investigação, como ainda falta algumas testemunhas para serem ouvidas e ainda está aguardando ela ser extraditada, a gente pode colocar aí em torno mais ou menos de 1 ano ainda para poder acontecer. Agora, aproveitando que a gente está falando sobre a questão de mães e filhos aí, eu vi uma reportagem ontem, o fato aconteceu no Rio de Janeiro, mas serve de exemplo para muitos. Certo. Uma mulher deixou uma bebê de 8 meses com a filha de 5 anos e de madrugada foi para um baile funk no Rio. Quando ela voltou, após 6 horas fora, a criança estava morta e a suspeita é que ela tenha engasgado com uma madeira que a irmã deu. Nossa. Então, assim, no caso, ela já foi presa no hospital quando ela levou a criança para lá, mas a criança, infelizmente, não resistiu. Neste caso, esse crime, assim, como que se diz? É uma questão de responsabilidade mesmo, né? Porque como é que uma mãe deixa 2 crianças sozinhas pela madrugada para ir para um baile funk? É um abandono de vulnerável, né? Isso consta como abandono de vulnerável. Abandono de capaz, exatamente. Ela pode responder não só pelo abandono de capaz, mas como também pelo homicídio. Sim. Tá? E sem contar que a situação da casa diz que não tinha condição nenhuma de ter crianças ali. Aí é onde o poder público deveria intervir, né? A gente percebe que hoje em dia a gente escuta muito que, né, a questão de... A gente está vendo aí, né, sobre a adultização, só que existem essas peculiaridades, Mari, que elas precisam também ser notadas, que é onde o quê? Assistente social fazer essas visitas, fazerem essa análise, levar o Ministério Público ao conhecimento dele, que aí se for o caso de tomar, né, a criança, enfim, a gente precisa mais dessa observação do poder público com as nossas crianças. Até mesmo porque ela tem, na verdade, 5 filhos, só que só as 2 moravam com ela. Sim. Né? O que é? Vamos fazer um intervalo rapidinho? Na volta a gente dá sequência aqui à nossa entrevista. Perfeitamente. Até entrar num assunto que não tem como a gente não entrar, até pelo mês que estamos, né, Mayra? Que é a violência doméstica, Exatamente. né? O agosto lilás. Tivemos um caso em Patinga ontem à noite. Mais um caso, né, para entrar aí na estatística. Infelizmente, então, o número de feminicídios só vem aumentando. Exatamente. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, depois do intervalo aqui no Redação
Tropical. Olha, de volta com o nosso Redação Tropical nessa manhã de terça-feira. Hoje a nossa entrevista falando sobre direitos criminais aqui no Redação. Não é, Mário? Um assunto que todo mundo aguça, né? A curiosidade de todo mundo quer saber um pouquinho, né? Isso mesmo. Bom, e agora na volta nós vamos de falar sobre o Agosto Lilás, né, que trata, né, que conscientiza as pessoas sobre a violência doméstica. E aí a gente vê também a questão do feminicídio também, o quanto aumentou, né, Gilberto? Verdade. E como entra, né, essa questão, uma pessoa que é acusada por feminicídio, como que procede, né, esse tipo de crime, né? Quais são as penalidades? Sim, a violência doméstica, Mayra, ela tem assim, causado uma preocupação devido a ela estar em ascensão, infelizmente. A gente percebe aí, por exemplo, a Lei Maria da Penha, que ela visa, né, proteger essas mulheres vítimas de violência. A gente tem aí vários mecanismos, né, que a Justiça ela tem disponibilizado para a mulher. Inclusive, acho que é até bom pontuar que talvez muitas mulheres não sabem, não tem conhecimento, mas, por exemplo, a mulher que está em contexto de violência doméstica e precisa, de ser afastada do seu trabalho, a Justiça, né, ela pode assegurar a manutenção desse emprego, tá? Desse vínculo empregatício à mulher em até 6 meses, sendo constatado, né, essa violência doméstica e sendo necessário esse afastamento aí. Caso seja necessário esse afastamento, a Justiça ela mantém, ela assegura esse vínculo empregatício aí da mulher em contexto de violência doméstica. Mas a violência doméstica, a gente percebe que ela teve também, na Casa Maria da Penha, um avanço. Ainda talvez não tão, digamos assim, né, o que a gente espera, que infelizmente ainda precisa de mudar muita coisa, mas a gente percebe que hoje, por exemplo, né, um agressor que descumpre uma medida protetiva que foi deferida em favor da mulher, ele pode pegar uma pena aí de 2 a 5 anos de reclusão. Então, assim, a mulher, ela, além disso, ela também tem o direito de ter um dispositivo onde, por exemplo, o agressor, além dele ter aquelas medidas que a gente fala, né, medidas protetivas impostas pelo juiz, que é, por exemplo, distanciamento, não poder comunicar-se, enfim, entre outros, ele também acumula com a inserção da tornozeleira eletrônica, que inclusive a mulher, né, no caso a vítima, a agredida, ela pode ter consigo um dispositivo que vai deixar ela ali ciente quando o agressor estiver aproximando, que é um mecanismo de segurança que eu acho inteligente e também coíbe, né, de certa forma, Sim. a mulher de ser aproximada do agressor. É porque está sendo monitorado, né? Eu fazia uma upgrade nessa tornozeleira, nesse caso, que ela dá choque. Entendeu? Não só mostrar que tá chegando, não. Acabou que tava chegando já, ela já apertava o botão, dava-lhe um choque, né? Que ele caía lá no chão e não conseguia nem se mexer. Aí ia funcionar. Entendeu? Porque dizer que tá se aproximando, tudo bem. Ela tem uma forma de se defender, sair do local e tal. Mas um choque seria sensacional. Acabou que chegando perto, quer aprontar, né? Pum, apertava, dava aquela tremida já. E o caboclo, não, mas só assim pra parar, né, doutor? Porque a gente vê aí leis que são, cada dia que passa, tá se aumentando a pena e tal, mas os números aumentam também. Na sua concepção, o que é? No caso, o homem não acredita nessas penas, né? Ou tá todo mundo doente da cabeça? Eu acredito que a nossa legislação ainda, ela não traz uma pena, digamos assim, à altura, sabe, Raquel? Existe, por exemplo, a progressão de regime. Então, a pessoa, ela não pega ali igual a pena, né, para descumprimento de 2 a 5 anos, mas ela não cumpre totalmente os 5 anos. Entende? E é interessante também a gente destacar aqui que o acordo de não persecução penal, que é a NPP, que é um oferecimento, que é o de um acordo para a pessoa não ser processada, ele não é cabível no caso de violência doméstica, em caso de contexto de violência doméstica. Então também é uma forma de reprimir, sabe? A pessoa que pensa em agredir uma mulher, na hora que ela vai ser denunciada, ela não vai ter esse direito de fazer um acordo de não persecução penal. Tudo bem, doutor, o senhor beneficia dessas brechas, sou advogado de defesa, né? Sim. O senhor está ali para representar o seu cliente, fazer o seu papel. Até porque as pessoas às vezes falam assim, como é que aquele cara pôde defender? Gente, tá na Constituição. Todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Estou errado, doutor? Correto. Então tem inclusive todo cidadão tem o direito de se ter uma defesa. Exatamente. Isso aí. São prerrogativas da Constituição brasileira. Exatamente. Certo. Então a gente não pode julgar ninguém. Então. Mas o senhor se beneficia dessas brechas, que é o seu trabalho, é o seu dever de tentar inocentar o seu cliente. O senhor foi contratado para isso, é advogado, e está tudo na lei, né? Mas como pessoa, como Gilberto cidadão, o senhor acha que as nossas leis têm muita brecha, doutor?
Eu não diria brechas, eu diria assim que as nossas leis, elas nos trazem sim alguns mecanismos que possibilitam a, digamos, flexibilização da pena. Porque hoje em dia a gente trabalha, por exemplo, na execução penal com a remissão, que isso também vai reduzir a pena. Porque Foi o caso que aconteceu com o rapaz julgado lá, né? O João Vitor. Você No, está referindo ao João Vitor do julgamento porque de na época moto? ele era menor de idade, não era? Isso. Tá. No Ele caso teve. dele aí, não foi uma remissão. Ali foi uma redução de pena em função da menoridade dele, né? Porque a lei fala que até 21 anos a pessoa tem uma redução de pena. Então, no caso ali, foi por causa disso. Mas no caso já da mulher em si, a Luíde, ela aí poderia ter, sim, remido sua pena. Ela pode, com certeza, estar remindo, porque pelo que nos foi relatado ali, ela trabalha, né, auxiliando como enfermagem, Sim. com a enfermagem lá no presídio. Então, assim, cada 3 dias que o preso trabalha é menos um dia da pena dele. Então, isso contribui também para que ele tenha uma pena menor. Ainda que ele pegue, como eu disse aqui anteriormente, uma pena de 2, 3 anos, ele não vai efetivamente cumpri-la na sua integralidade. No caso dela foi 25 anos, né? Foi 25. Ela já... E pode cair bastante desses 25 aí, doutor no Gilberto? caso, ela cumpre, como teve resultado morte, né? O crime hediondo, ela cumpre 50% por ser primária. Então você pega aí 50% de 25, ela cumpriria 12 anos, vamos colocar assim. Aí tem os 2 anos que ela já cumpriu, que a gente também Sim. leva em E o consideração. bom comportamento entra. 10 anos aí a leva. mais. E também a questão da remissão, como eu acabei de dizer também, vai entrar. Então, assim, ela não vai cumprir os outros 12 anos, não. E o senhor acha, na sua visão, como um advogado criminalista, a defesa deve entrar com pedido de redução, doutor? Sim, eu acredito que deva, sim. Deve entrar porque ela não tinha históricos, né, de violência. Acho que a defesa pode trabalhar assim com a redução, inclusive talvez na dosimetria da pena, se entender que a pena base foi, digamos, injusta. Então ela pode tentar sim. Como é que funciona esse processo? Há um novo julgamento? No caso, vai depender do que a defesa trouxer no recurso, né? Se for um caso de anulação do júri, aí seria sim um caso de novo julgamento. Agora, se for para uma adequação da pena, aí não seria caso de novo julgamento, seria apenas de uma retificação. Sim. Se cabe naquele caso ali, doutor, a defesa pode tentar entrar com esse recurso de anulação do júri? Então, deixa eu até aproveitar que a gente está falando da questão até da violência. Ela alegou durante, né, ali no julgamento que ela sofria essa violência doméstica, o marido batia e era agressivo. Isso pode entrar também aí como recurso e tudo? Talvez uma forma de se defender, algo do tipo? Foi até levantado, né, a tese lá do relevante valor moral. Mas, assim, com relação à pergunta sobre a questão de anular o júri, aí teríamos que destacar ali algumas nulidades que ocorreram durante o julgamento, né? Então, assim, como defesa, eu não estava ali, né, presídio? Eu não estava ali participando, mas, assim, acredito que se as doutoras e os doutores que compuseram a bancada de defesa tiverem notado que alguma questão de nulidade ou cerceamento de defesa por parte da juíza, por exemplo, alguma pergunta que a juíza indeferiu que não poderia ser indeferido, ou alguma leitura de decisão pelo Ministério Público, né, que não poderia ter sido lido, enfim, existem algumas questões de nulidades que elas podem ser, sim, invocadas, inclusive na hora, suscitadas na hora, para que não haja essa preclusão. E aí, sendo sim constatada essa nulidade, existe a possibilidade de haver um novo júri. É complexo, doutor? Diria que sim. Não é fácil anular um júri assim, não. Até aí envolveria toda a questão da família e tudo mais também, né? Exatamente. É um contexto mais amplo. A família, no caso, eu me refiro da vítima, né? Porque aí vai vir também aquela acusação, poderia recontestar isso? Ou... Sim, na verdade, quando a defesa ela interpõe o recurso, aí abre o prazo para o Ministério Público também contrarrazoar, né? Que no caso, quem está representando a família, que é o assistente de acusação, bem como o Estado, que é o Ministério Público. Muito bem. Também contestar e tentar aumentar a pena, né? Isso. Na verdade, como o recurso, né, está partindo pela defesa, partindo desse pressuposto que o recurso vem da defesa, se só ele que recorrer, a defesa, ou seja, só a Luíde que recorrer, aí a pena não pode ser elevada. Tem que ser só aquele ali. Agora, se fosse o caso do Ministério Público recorrer, que poderia. Mas se for um recurso apenas da defesa e o Ministério Público fizer apenas a contrarrazões, aí a pena não pode ser elevada daquele que já foi determinado em sentença de primeiro grau, não. Correto. No caso do rapaz só levou 14 anos, 13 anos, mais um ano por porte ilegal de arma, né? Foi a pena, né, a sentença do João Vitor. João Vitor, né? Nesse caso, o senhor acha que a acusação deve entrar com processo? Ou você acha que
que eles não vão mexer nesse caso. Já houve um burburinho de que talvez a acusação tentasse entrar com um aumento de pena. A acusação pode entrar sim. É como eu disse aqui anteriormente, se a acusação entrar, aí existe a possibilidade da pena ser elevada. Porque o Código Penal, né, a nossa legislação penal, ela fala que se for a defesa que entrou com recurso, não pode aumentar a pena. Mesmo... Entendeu? Ele pode perder o recurso, Sim. mas não pode elevar. Agora, se for o MP que entrou, aí sim. Mesmo ele... o Ministério Público no caso, né? Isso, o Ministério Público. Então. Ministério Público. Mas mesmo ele sendo menor de idade ou abaixo dos 21 anos quando cometeu o fato? Mesmo sendo abaixo de 21 anos. O que não vai mudar é que a menoridade, né, não vai ser afastada. Certo? Ela vai continuar mesmo caso ele recorra, porque isso está determinado em lei. Mas ele pode sim recorrer, se o Ministério Público quiser. Doutor, eu tenho uma pergunta de cunho pessoal e de curiosidade também. Né? É claro que, se não quiser responder, mas o senhor está ali para defender o seu cliente, né? Essa é a sua função. Mas já teve algum fato que você chegou, esse caso eu não vou querer pegar. Esse caso transcende aí a minha questão ética, não dá. Esse aqui eu não vou. Porque é muito jogo de cintura que precisa ter também em determinados casos, esse né? aqui, eu acho que esse aqui extrapola um pouquinho, né? A minha questão aqui. Eu não vou. Meu estômago não digeriu. Aconteceu já, doutor? Eu já recusei caso no escritório, mas não chegou ainda a ultrapassar o limite. Eu rejeitei porque eu achei que o cliente queria algo que eu via que não era viável, e aí como ele teve essa insistência, eu falei com ele então que eu abriria a mão do caso. Mas existem casos sim que eu, Gilberto, né, eu não pegaria. Existem casos sim, mas eu não vou aqui claro, nem a gente quer isso aí. Até por questões, né, claro, éticas e tal, porque meus colegas podem pegar e tá tudo certo. Não Sim. sei. Eu tô falando aquela questão mesmo, porque tem horas que chega assim, né? Sim. Dá. Mas deixando claro que o que o advogado criminalista, enquanto ali profissional, ele está fazendo apenas, como você mesmo disse, ele está apenas cumprindo a lei, o que está na legislação. Então, assim, é bom enfatizar, porque às vezes as pessoas elas associam o crime ao advogado que está ali fazendo a defesa, sendo que nada mais é o papel do advogado que defender a justiça. Então, se a sociedade, a população, ela entende como injusta a pena, que a pena é mais branda, que ela então recorra aos parlamentares, né, que é quem faz, né, os legisladores, para que aumente a pena, mas não coloque isso, né, não atribua aos advogados que nós somos apenas os executores da lei, operadores do direito. Sim. Então, assim, a gente trabalha com o que está ali. Agora, o crime a gente não concorda, a gente também repudia, tá? É repugnante qualquer crime que seja, mas nós estamos ali apenas buscando a justiça e fazendo com que a lei seja aplicada e que o cliente seja assistido com todas as suas garantias que a lei e a Constituição determinam. Exatamente. Até porque, doutor, uma vírgulazinha pode mudar um contexto todinho de uma interpretação de um fato, né? De uma lei que está ali. Né? Você pode se basear numa vírgulazinha, ó. Tá falando, mas aqui, vírgula, tal. Já é totalmente, né? O contexto muda por geral, né? Exatamente. E inclusive, bom a gente falar sobre isso, sobre essa questão, porque às vezes a gente percebe, Mayra, que nas redes sociais as pessoas atacando alguns advogados. Sim. Inclusive eu vi, né, sobre as advogadas que foram hostilizadas na rede social. É bom as pessoas tomarem cuidado, porque elas podem ser responsabilizadas criminalmente, porque é só a advogada pegar o print, fazer o boletim de ocorrência, pode fazer até uma queixa-crime ali, e a pessoa já responde pelo processo, né, por injúria. Então tem que ter muito cuidado quando você ofende a uma pessoa, ainda mais um profissional no exercício da sua função. Porque a pessoa acha que a rede social é terra sem lei e vou lá falar tudo o que eu quiser e não vai acontecer nada. As coisas estão mudando. Exatamente. Cuidado com as suas emoções, né? Fica o alerta. Gilberto. Já diz a música do Roberto, tantas emoções, cuidado aí, viu? Infelizmente, nosso tempinho aqui já está esgotando. Que pena. Quero te agradecer pela participação, pelos esclarecimentos. Imagina. Aguardamos, então, agora, né, esse fato que muitas pessoas esperam de ser julgado, desfecho. que é o caso da mulher, né, da timotense, que matou aí os 5 filhos. Eu fico muito lisonjeado pelo convite, inclusive fiquei muito feliz quando eu recebi. Espero voltar mais vezes. Claro. E muito obrigado, Kekel, Mayra. Estamos sempre à disposição. Obrigado, Gilberto. Isso aí, vamos até já proclamar o doutor Gilberto como nosso consultor no caso em que se vier a ser julgado aqui em Timóteo, né, desse fato lamentável, né, horroroso aí que a gente está
né, enfim, acompanhando, a gente pode aí ter orientações aí. Doutor Gilberto, sinta-se convidado já. Obrigado. De primeira mão, viu? Exatamente. Já aceito. Nós somos seus fãs, viu? Nós adoramos Obrigado aí bater pelo papo carinho. com o senhor. O senhor tem, né? Sempre recebe a gente com muito carinho, Quero né? aproveitar e desejar parabéns, porque ontem foi dia do advogado, né? Exatamente. Parabéns pra você Muito e pra obrigado, todos. obrigado. Eu externo Isso. essa felicitação a todos meus colegas também. Muito obrigado. Maravilha. Bom, nossa Redação Tropical vai ficando por aqui, nossa entrevista também. Lembrando que toda essa entrevista vai estar na íntegra no nosso portal. Daqui a pouquinho a gente vai subir essa entrevista com o Dr. Gilberto, para você que se perdeu um pedacinho, poder assistir aí. Tá certo? Mayra volta logo mais às 11 da manhã, né? Isso aí. Vem aí o bom dia.